Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Paradesporto. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Meu nome é Ciro, eu sou professor associado da Universidade Federal de São Paulo, estou vinculado ao programa de Ciências do Movimento Humano e Reabilitação dessa universidade e sou coordenador do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Nossa conversa de hoje será sobre o planejamento da intervenção pedagógica no paradesporto. Para isso, nós temos que pensar quais são os objetivos que nós temos que pensar em cada uma das aulas para que a gente faça a nossa organização. Por isso, a gente fez aqui uma analogia da saída do atletismo às suas marcas, que é a primeira fase. E nessa primeira fase, pessoal, se a gente for pensar lá na iniciação esportiva, lá na especialização ou no treinamento voltado para o rendimento, 4 passos são fundamentais para a organização das nossas aulas. A gente pensar em planejamento, sistematização, aplicação do planejamento e avaliação. É óbvio que cada uma dessas fases elas têm que ter informações prévias. E por que a gente coloca elas num círculo? Porque a ideia é que o processo ele tem que se retroalimentar. Então, eu vou fazer o planejamento, a sistematização, a aplicação, a avaliação. Quando eu for planejar a próxima aula, ou o próximo ciclo, ou o próximo projeto, as informações dessa fase aqui têm que ajudar na próxima. Então, se a gente for parar, pensar de grosso modo, a avaliação não é só avaliar o nosso atleta, o nosso aluno atleta. Avaliar também é a gente medir como que foi a aplicação do nosso treino, da nossa aula, ver qual que foram as vantagens e desvantagens da sistematização e do planejamento, para a gente entender o que a gente precisa melhorar para a próxima fase. A gente já conversou bastante aqui nas nossas aulas, sobre o primeiro passo. E o primeiro passo é conhecer o nosso aluno, o atleta. A gente já trabalhou lá na outra videoaula. O primeiro passo é montar uma anamnese bem feita. Nessa anamnese, a gente tem que entender quais são as características do nosso aluno, quais são as condições biológicas dele, se ele tem uma surdez, se é uma surdez onde ele não tem percepção auditiva nenhuma, se ele é progressiva ou ele nasceu com essa deficiência. Então, são vários pequenos aspectos que vão nortear a construção do planejamento, da sistematização e mesmo como que a gente vai fazer a nossa avaliação. Nesse sentido, a gente tem que pensar não apenas na avaliação por um lado, mas uma avaliação holística, onde a gente vai fazer uma avaliação biológica, cognitiva, motora, linguística, interação social e afetiva emocional. Mas a gente não larga vocês para trás, não, gente. Já temos o nosso manual disponível com uma série de ideias para a construção da anamnese de vocês. Outro ponto que eu julgo que é fundamental quando a gente tem essa pergunta, quem é o meu atleta, quem é o nosso aluno atleta, eu falo que a melhor ferramenta que um profissional de educação física tem é a observação. Observação como? É a gente ir para a nossa aula, ter um diário de bordo, uma cadernetinha ali, onde eu possa anotar as minhas percepções sobre os alunos. Vocês podem falar que numa prática inclusiva, eu estou destinando só essa sugestão a pessoas videntes. Se os cegos não vão poder fazer, muito pelo contrário. A pessoa cega, o professor de educação física cego, ele vai ter ali o seu celular, amigo inseparável, onde ele vai poder fazer as suas verbalizações das informações que ele julga importante. Mas mais do que a gente fazer anotações não sistematizadas, eu julgo ser muito importante a gente fazer anotações sistematizadas.
por exemplo, a gente fazer uma anotação se o aluno, nosso aluno cego apresenta ou não maneirismo. Pô, maneirismo? O que é maneirismo? Maneirismo são os movimentos involuntários que o sujeito apresenta quando está saciado, satisfeito ou nervoso. Por exemplo, coçar o olho ou balançar a cabeça. A gente pode pensar, por exemplo, desde uma prática, se a pessoa surda, quando ela vai para um ambiente como uma quadra, por exemplo, ela se dispersa. Eu faço a pequena anotação e no próximo planejamento eu consigo ali ter informações básicas para a organização da minha próxima aula. Conhecendo o nosso aluno, a próxima fase é a gente começar a usar esses dados para a gente preparar a nossa aula. E aí vem a analogia pronto para a gente ir para o bloco de partida. E se a gente for pensar a estruturação pedagógica da nossa aula, nós vamos ter que pensar na adaptação do planejamento, atividade e avaliação. Pensar, por exemplo, a característica funcional do nosso aluno, qual é a faixa etária, se ele tem, por exemplo, impactos visuais ou auditivos e precisa de algum tipo de informação diferenciado para conseguir realizar a prática. De outro lado, a gente precisa pensar tanto para o planejamento quanto para a sistematização, a adaptação dos materiais e a organização. A gente pensar no tempo disponível, a gente pensar em iluminação, rampa de acesso, a gente pensar como que a gente quer que as pessoas foquem a informação na gente, para que eles não fiquem dispersos, dependendo do tipo da deficiência. E o ponto mais importante é a gente pensar em como a gente vai aplicar essa metodologia para que haja uma adequada compreensão dos nossos alunos. A gente tem que pensar em exemplos concretos, trazer a informação do sujeito, uma coisa que ele viva, que tenha incentive a criatividade, que seja expressivo para eles, que eles se sintam interessados e motivados. A gente precisa também adaptar os objetivos e conteúdos, dando prioridade para que a gente leve a atividade para o que o nosso aluno quer fazer. Não apenas o que o professor quer fazer, mas que traga um nível de motivação direta e conectada com o aluno. Nesse sentido, a gente pode pensar mais alguns pontos que são fundamentais, como, por exemplo, o tempo de atividade. Se a gente for parar para pensar em diferentes populações, como a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com deficiência física e auditiva, esses tempos eles vão variar. Uma pessoa, por exemplo, uma aula para pessoas com deficiência visual, a aula ela vai ser num ritmo um pouco mais lento. Por quê? Porque a entrada de informação é num ritmo mais lento, diferente de uma aula para pessoas com deficiência intelectual, onde as informações têm que chegar muito rápido para que a pessoa preste atenção e não perca o foco e não se disperse rapidamente. Então, é interessante a gente parar para olhar isso do ponto de vista sensorial. E a gente pode pensar essa mesma relação dentro do ponto de vista físico. Se a gente for pegar pessoas com paralisia cerebral, que têm ataxia, tetose ou espasticidade, e forem realizar atividades muito longas, e elas forem ficar fadigadas, essa fadiga pode aumentar cada vez mais o tônus muscular e limitar ainda mais a coordenação da pessoa, diminuindo a motivação daquela pessoa para a prática dela de atividade. Outro ponto que é fundamental é a comunicação. A comunicação, ela tem que ser adequada ao nível dos alunos, a gente tem que pensar o tipo dos alunos, se a gente for pensar pessoas surdas, a gente tem que criar um repertório de comunicação que tem que se basear nas libras, mas também na comunicação total, com desenhos ou outras coisas para que a gente permita passar as informações de maneira adequada. Mas a dica mais importante que a gente tem aqui é com a quantidade de informações. Se a gente passar uma informação muito grande, a pessoa normalmente ela vai lembrar a primeira parte e a última parte. Isso aí é o maior erro que a gente comete. A gente quer fazer uma correção do aluno, eu fico tentando corrigir o aluno
no basquete para ele prestar atenção no cotovelo, na mão, na bola, no pé, no salto, quando eu deveria focar em um ponto, uma articulação só no cotovelo ou só na posição da mão, que eu faria com que essa pessoa conseguisse prestar atenção. Nós estamos falando de uma maneira geral, todas as pessoas. As pessoas com deficiência intelectual especificamente vão ter uma limitação mais severa ainda nesse processo, onde as informações têm que ser mais diretivas e mais pontuais. Fica a dica, hein, gente? Outro ponto que é bastante relevante é o ponto de partida da nossa aula, a saída do bloco do atletismo. Então, se a gente for parar para pensar que o que é importante, a gente tem que contextualizar a nossa prática nas experiências de dia a dia dos alunos, diversificar os espaços materiais que esses alunos vão usar. Talvez uma grande possibilidade e dica que a gente possa trazer são os jogos cooperativos, não apenas a competição, mas os alunos cooperando uns com os outros. Uma dica muito importante, se por um lado está a cooperação, por outro está se promover competições, festivais, atividades recreativas. Gente, não esqueçam, as regras não tem que ser do esporte de alto rendimento, as regras têm que ser do grupo. A gente cria regras a partir do modelo de competição, das características do grupo, dos objetivos, para que as pessoas tenham prazer. Isso é muito importante. A gente tem que evitar, gente, na dinâmica das aulas, usar aquelas estafetas, onde as pessoas ficam em filas, um esperando o outro, onde tem o menor tempo de prática. Puxa, Ciro, mas se eu for assistir uma aula sua, talvez você fale um dia para mim que as estafetas, talvez elas sejam boas para as pessoas cegas, onde você consegue garantir segurança. Talvez seja uma dinâmica lá para os cegos, mas ela não é interessante para promover a autonomia e melhorar a prática de todos. E, pessoal, é fundamental. Não coloquem uma tarja na testa dos nossos alunos, deficiente. Eles têm uma característica que a gente não pode subestimar a potencialidade dos nossos alunos. Isso é fundamental. Outro aspecto que a gente já começou a conversar aqui, mas é fundamental não apenas na competição, mas como prática pedagógica, são as regras. A gente sempre tem que evoluir as regras do mais simples para os mais complexos, para o mais complexo. As regras elas têm que ser combinadas. E elas podem ser recombinadas a qualquer momento, porque as regras elas são uma prática pedagógica que vai fazer com que as pessoas entendam, elas se mobilizem. Você pode criar ambientes onde as pessoas com menor mobilidade ou menor capacidade física tenham oportunidades através das regras. E fundamental, gente, não apenas com as regras, mas sempre a gente tem que pensar em desafios. Como que a gente vai fazer com que essas pessoas superem as dificuldades para cada vez galgar um estágio acima? Regras permitem isso? Regras permitem isso, mas o teu planejamento também ele pode criar dinâmicas onde, por exemplo, no atletismo, eu posso colocar o salto. Eu ponho um triângulo onde a pessoa vai saltar no espaço mais curto, no espaço mais longo, e ela escolhe. Eu tenho as regras, mas eu também tenho autonomia. Isso é muito importante quando a gente pensa na nossa prática pedagógica. E não menos importante estão as avaliações, onde a gente tem que controlar a aptidão física relacionada à saúde, ao desempenho motor, daquela prática paradesportiva. Então, a gente pode pensar que a gente pode avaliar a capacidade aeróbica, a gente pode pegar na pessoa surda que tem lá lesão central, neural, a questão do equilíbrio, avaliar o equilíbrio, é uma variável de saúde que vai interferir na performance. A gente pode pensar no usuário de cadeira de rodas, a gente pode avaliar composição corporal. Ah, mas eu não tenho equipamentos avançados. Não precisa, gente. Se a gente treina um cronômetro, a gente já consegue fazer avaliação. E avaliações muito simples, mas que podem ser muito pertinentes para eu medir processo
de desenvolvimento dos meus alunos. Se a gente for pensar no nosso percurso, eu vou trazer aqui no percurso, gente, exemplos de um grupo populacional. Eu vou trazer um exemplo aqui das pessoas com deficiência visual. No nosso manual, você vai achar exemplos de pessoas surdas, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual. Quais são os cuidados pedagógicos que a gente tem que ter ali? Primeiro ponto, eu tenho que identificar se meu aluno é cego ou se ele tem baixa visão. Se ele enxerga um pouco ou se ele não tem percepção visual nenhuma. Eu tenho que permitir um planejamento para que ele consiga executar, desfrutando ao máximo as atividades, respeitando as suas limitações e as suas possibilidades. Eu tenho que considerar se o sujeito tem orientação e mobilidade. Eu não sei o que é orientação e mobilidade. Orientação e mobilidade é a capacidade que o sujeito tem de se deslocar de maneira independente, usando a bengala longa ou usando informações do ambiente, como o som, um cheiro, e ele vai criar um mapa visual. Olha como é importante eu saber se o sujeito tem cegueira ou baixa visão. Se o sujeito tem resíduo visual, ele vai usar esse resíduo visual de uma maneira diferenciada para obter informações do meio. Dicas importantes, pessoal, para a gente trabalhar com a pessoa com deficiência visual. Na nossa primeira aula, por exemplo, com aqueles sujeitos ou num ambiente novo, eu mostrar como que é o ambiente, quais são os obstáculos que aquele sujeito vai ter, uma rede, uma trave, um degrau, para que não tenha perigo dele se machucar. E também ele consiga identificar barulhos que tenham no espaço. Eu falo que o mais importante para a pessoa com deficiência visual, especificamente a baixa visão, é usar o contraste. Uma bola, se eu tenho uma bola branca numa quadra de fundo claro, vai ser péssimo para os nossos alunos com baixa visão. Mas se eu tenho, de repente, uma bola vermelha ou uma bola preta numa quadra de fundo claro, é excelente, porque ele vai enxergar muito bem. Aqui é uma questão pedagógica que a gente não pensa muitas vezes. Criar dicas específicas ambientais. A gente tem que pensar que aquele sujeito não enxerga. Então não adianta eu dar as dicas ambientais do Ciro Vidente, da Carol Vidente. De repente é interessante a gente colocar uma venda, a gente experimentar o ambiente para ver quais são as informações que aquele sujeito pode aproveitar. Por exemplo, ele está passando, de repente tem o cheiro do banheiro, aquele cheiro de pinho que tem no banheiro, pode ser uma informação, uma corrente de ar ou uma informação de luz. Tudo isso vai fazer com que aquele sujeito crie o mapa mental dele e ele consiga se orientar de uma maneira mais eficiente naquele ambiente. Outros aspectos que são muito relevantes é que a gente vai ter que trabalhar com informações verbais ou sinaléticas. Verbais é a gente detalhar, levantar o braço, abaixar o braço, flexionar o cotovelo ou estender o cotovelo. Mas a gente pode dar informações sinaléticas, como, por exemplo, bater palma. São informações bem interessantes, onde a pessoa vai fazer a construção do movimento. Verbalizar é uma coisa muito importante para que a pessoa consiga entender qual é o movimento. É óbvio que o professor tem que fazer um exercício muito grande, onde ele tem que aprender também a descrever o movimento de uma maneira clara. Na maior parte das vezes, a gente mostra o movimento e a pessoa reproduz. No caso da pessoa cega com baixa visão, isso não vai ser eficiente. Um outro ponto interessante é que a pessoa cega e a pessoa com baixa visão, ela também pode usar de recursos táteis, sentir a extensão e flexão de um cotovelo para entender qual é o movimento, por exemplo, de um lançamento de dardo, ou de um arremesso de uma bola de basquete, para entender que o arremesso ele tem que ser um movimento de joelhos, de quadril, de tronco, para arremessar a bola. Então, ele pode manipular o professor ou um colega, ou o professor também pode ajudar manipulando o aluno.
E isso aí vai ajudar bastante. Óbvio que a gente tem que tomar bastante cuidado com as relações corporais das pessoas. Pessoal, essas são dicas extremamente básicas para entender a pessoa com deficiência. Mas são dicas que podem ajudar a gente a começar a construir as nossas regras, as nossas práticas pedagógicas e a gente instruir os colegas que ficam junto com essas pessoas com deficiência. Por exemplo, como um tutor, um colega tutor, que pode estar junto fazendo a prática junto com ela. E o colega tutor pode ser um recurso não só para a pessoa, o nosso aluno, o atleta cego, mas pode ser para o nosso aluno surdo ou para o aluno que tem uma deficiência intelectual. É um recurso muito interessante. Pessoal, a nossa aula hoje ela foi baseada em conceituar o planejamento e sistematização e aplicação, pensando que o primeiro passo é conhecer o nosso aluno, através de uma anamnese ou da observação prática. A gente colocar essas informações e fazer o planejamento da aula, sistematizar o ambiente, sistematizar o processo, aplicar a aula e a gente medir os efeitos dessa aula. E isso aí vai retroalimentar o nosso sistema. Pessoal, caso vocês queiram mais informações, nós temos lá nas referências o Manual de Estratégias para uma Anamnese no Paradesporto e o Manual Planejamento da Intervenção Pedagógica no Paradesporto. Ambos já estão disponíveis no nosso site. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto, do Ministério do Esporte, do Governo Federal. Nós agradecemos pela atenção de vocês e deixamos aqui nossas redes sociais e meu e-mail. Meu e-mail, ciro.winkler@unifesp.br. Nosso site, paradesporto.unifesp.br. Nosso Instagram, cbpp22. Nosso canal no YouTube, Paradesporto Acessível. E nosso podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, que está disponível nos principais agregadores. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima. Até!